graça de Deus, ontem nós encerramos o 12º capítulo do Evangelho segundo João. Aleluia! Então nós vamos começar hoje fazendo uma recapitulação do que nós já vimos. Desde João capítulo 2, há mais de um ano atrás, nós começamos a meditar no Evangelho segundo João, no dia 17 de julho do ano passado. Só interrompemos a meditação em janeiro e fevereiro, que nós meditamos no Apocalipse. Em março nós retomamos e ontem nós terminamos o capítulo 12. O Evangelho segundo João, ele tem uma introdução, uma conclusão e tem um desenvolvimento. O desenvolvimento vai do capítulo 2 até o capítulo 17. Essa é a parte maior, o corpo aí desse livro, esse livro precioso aí, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu aí o apóstolo João, que é o apóstolo amado, um dos apóstolos mais íntimos aí de Cristo Jesus. Do capítulo 2, então, ao 17, é o desenvolvimento de todo o Evangelho, e muitas vezes nesse desenvolvimento, Jesus se identifica como, diga, eu sou. Eu sou. Ele diz aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou a luz da vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus é o eu sou. Aleluia. Então, o maior ensinamento que nós aprendemos dentro do Evangelho segundo João é que Jesus é verdadeiro Deus. Porque eu sou é o nome de Deus. Jesus é verdadeiro Deus. E também é verdadeiro homem. Essa é a diferença entre o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, e o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo Lucas exalta a humanidade de Jesus, mas também declara a sua divindade. O Evangelho de João exalta a divindade de Jesus, mas também declara a sua humanidade. Amém? Por isso, essa é a nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé é essa, diga, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É muito importante sabermos disso, amados. Essa é a doutrina bíblica. Existem seitas por aí afora, nas quais não há salvação. Umas delas creem na divindade de Jesus, mas não creem na sua humanidade. E outras são o contrário. Creem na humanidade de Jesus, mas não creem na sua divindade. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Completamente Deus e completamente homem. Ele é o eu sou. E essa é a maior mensagem de todo o Evangelho segundo João, nesse desenvolvimento aí do capítulo 2 até o capítulo 17. Esse desenvolvimento, ele tem um outro desenvolvimento, que foi o que nós terminamos ontem. Do capítulo 2 até o capítulo 12, que eu dei o título ali, diga, Sinais e Doutrina. Do capítulo 2 ao 12, nós vimos que o apóstolo João quis, sob a inspiração, é claro, do Espírito Santo de Deus, escrever aqui no seu livro 7 sinais, 7 milagres que Jesus realizou, colocando sempre depois desses milagres, sempre depois desses sinais, a doutrina que Jesus pregou após realizar estes sinais. Foi isso que nós terminamos ontem, lá no capítulo 12. Agora, esse grande desenvolvimento do 2 ao 17 tem uma conclusão. A conclusão aqui são os capítulos 13 até o 17,
que eu dei o título aqui, diga O Caminho. É claro que esse título é baseado no capítulo 14, que está aí dentro. Capítulo 14, versículo 6, onde Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Amados, nós vamos entrar hoje num trecho da Escritura, da Bíblia Sagrada, que precisa ser considerado por nós como o ponto mais alto de toda a Bíblia. Toda a Bíblia é palavra de Deus, toda a palavra de Deus é importante, é espiritual e tem o mesmo efeito nas nossas vidas de nos santificar, de nos purificar, de nos dar a vida eterna. Amém? Mas a palavra de Deus, ela tem o que a gente aprende pelo nome de áreas estratégicas. A Bíblia tem umas áreas estratégicas que são alguns textos que têm maior profundidade de conhecimento, maior profundidade doutrinal do que outras partes da Bíblia, que também são importantes. Mas a Bíblia tem coisas mais relevantes, mais importantes, conhecimentos mais profundos. Se nós fizéssemos um gráfico, o topo desse gráfico mostraria lá em cima desse gráfico qual a parte da Bíblia mais relevante de todas, de Gênesis até Apocalipse. É essa que nós vamos entrar agora. João 13 até 17. Nós vamos entrar agora lá no mais alto texto doutrinal, profundo de toda a Escritura. Aleluia. É por isso que, se eu fosse você, eu não faltaria nenhuma reunião até acabar o capítulo 17 completamente. Do 13 ao 17. Esse texto, do 13 ao 17, é um texto exclusivo do Evangelho segundo João. Não tem esse texto em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, e mais em nenhum outro lugar da Bíblia. Só aí. Só aí. E palavras de Jesus, tá? Palavras de Jesus que ele quis entregar exclusivamente aos apóstolos, aos seus primeiros apóstolos. Jesus tinha escolhido 12 apóstolos, um deles era Judas, e no capítulo 13 nós vamos ver que começa com Judas, mas depois Judas se retira. E nós temos vamos ver uma atmosfera nesse texto que parece que a presença de Judas aí incomodava muito Jesus, porque o diabo já tinha colocado no coração de Judas as sementes malignas. E Judas não tinha um coração aberto para receber as sementes divinas que Jesus estava ensinando. Quem é Judas? Toda pessoa que o diabo já colocou no coração dela tantas sementes malignas que ela não ouve mais, não recebe mais as sementes divinas. E num determinado momento do capítulo 13, Judas vai sair. Quando Judas sair, Jesus vai falar assim: agora o Filho do Homem será glorificado. E somente com os 11 apóstolos, ele continua então toda essa ministração dessa doutrina profunda aí, que encerra com uma oração lá no capítulo 17. Vamos ver as subdivisões então desta conclusão, o caminho, que vai até o João, do João 13 até o João 17. O desenvolvimento dessa parte aí é João 13 até 16. João 13 até 16, eu dei o título, diga, a verdade. Que eu também tirei do mesmo versículo, João 14, 6. Eu sou o caminho e a... Não, Jesus não disse eu sou as verdades, eu sou a verdade. Só Jesus é a
verdade. Fora de Jesus só tem? Quem é o pai da mentira? O diabo. Quem é o pai da verdade? Deus. Jesus é a verdade. Deus é o pai da verdade. Jesus é a verdade. E o que é a verdade? Nós vamos ver lá no capítulo 17, Jesus mesmo orando por nós, no versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, e essa verdade é toda a palavra de Deus. A conclusão aí dessa parte preciosa da palavra que nós vamos entrar hoje é o capítulo 17. Se na Bíblia tem orações, a gente ora muito aqui os salmos de Davi, em outros lugares tem orações, tem oração de Ana, mãe de Samuel, tem oração de Moisés, tem oração de cântico de Débora, tem tantas pessoas orando dentro da Bíblia Sagrada. A oração mais profunda, mais preciosa que tem dentro da Bíblia Sagrada é a oração de Jesus, que João escreveu aqui nesse capítulo 17. Todo esse capítulo 17, se de 13 a 17 é o texto mais relevante da Bíblia, desse texto é o capítulo 17. A oração de Jesus por nós, a oração de Jesus por todos os verdadeiros crentes, não falsos crentes, verdadeiros crentes. É só e exclusivamente só em favor dos verdadeiros crentes que Jesus ora aqui, para que a gente saiba como Jesus está orando por nós à direita do Pai. Jesus ora por nós à direita do Pai nesses termos que ele orou, que ficou registrado aqui em João 17, por isso que eu dei o título aqui de, diga, a intercessão. Aleluia. Jesus é o nosso intercessor à direita do Pai. E como disse Paulo em 1 Timóteo 2, o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Então vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá no capítulo 17. Então vamos aqui do 13 ao 16, que é a verdade. Vamos ver as divisões agora aqui dessa parte aqui, do 13 ao 16. Do 13 ao 16, nós temos uma introdução só no capítulo 13, que é, diga, a ceia. A gente vê em todos os 4 evangelhos como Jesus instituiu aquilo que a gente pratica aqui cada segundo domingo de cada mês, que é a ceia. A ceia é uma instituição. Jesus instituiu duas coisas visíveis. Duas coisas visíveis que representam uma realidade, duas realidades invisíveis. Essas duas coisas visíveis que representam duas realidades invisíveis foram o batismo e a ceia. O batismo é uma instituição visível que representa o quê? A palavra de Deus nos lavando. As águas batismais representam a palavra de Deus. Nós vamos ver aí dentro que em João 15:3 Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? E a ceia é uma instituição visível. A gente comer aqui os elementos da ceia é uma instituição visível, representando o quê? A nutrição espiritual que a palavra de Deus traz para nós. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é acerca desse tema que Jesus, lá no capítulo 6 de João, que nós vimos o ano passado, antes de mudarmos para cá, Jesus disse várias vezes: eu sou o pão da vida. Minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, amados.
Glória a Deus. Né? Nós temos um irmãozinho aqui na igreja, né? Um jovem que estuda num colégio católico, e que disseram para ele que se não comer a hóstia, a Eucaristia, não tem vida eterna, porque foi isso que Jesus disse. Mentira. Não é comer hóstia que dá vida eterna, porque Jesus não estava se referindo à hóstia quando disse eu sou o pão da vida. Ele está se referindo à palavra. É comer a palavra, é se alimentar da palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, como diz no Salmo de número 1. Amém, queridos? Então tem gente que pensa que vai lá comer uma hostiazinha e está tendo vida eterna, mas não conhece nada de Bíblia, não lê Bíblia, não tem palavra, nem é convertido. Não tem salvação. Isso é mentira. Como eu falei, o pai da mentira quem é mesmo? E quem é o pai da verdade? Deus. E a verdade é? E essa verdade é toda a palavra. Então alimentando-nos da palavra de Deus. Foi por isso que Jesus instituiu a ceia. A diferença do texto da ceia de João para os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, lá em Mateus, Marcos e Lucas tem lá Jesus abençoando o pão, abençoando o vinho e dando para eles o pão e o vinho. Em João tem algumas diferenças. João não cita aqueles detalhes, porque João vai citar outras coisas, como por exemplo Jesus lavando os pés dos discípulos, dos apóstolos, antes da ceia, e o significado de tudo isso que nós vamos ver nessa introdução. O desenvolvimento então vem do João 14 ao 16, que são as orientações. As últimas orientações de Jesus, para aqueles seus apóstolos. Amém? Para depois eles passarem isso para o Novo Testamento e passarem para a igreja, como nós vimos ontem à noite. Concentremos-nos então no primeiro capítulo aqui, no capítulo 13, que é a ceia. Vamos ver como esse capítulo está dividido. Esse capítulo 13 está dividido assim, em dois momentos. Um momento com Judas e um momento sem Judas. Enquanto Judas ainda estava presente, nós temos todo o texto aí que vai do versículo 1 até o versículo 30. Versículo 30, Judas saiu. Tá? Judas saiu e aí então entra do 31 ao 38, a conclusão do capítulo 13 ali, quando Judas não estava mais presente. Lá no versículo 31, a primeira coisa que Jesus fala é: agora o Filho do Homem é glorificado, porque o traidor saiu daqui. Acerca do traidor, Jesus já havia falado lá no capítulo 6 de João, quando ele disse assim: eu não escolhi vocês em número de 12, mas um de vós é diabo. Todo aquele que tem um coração como o coração de Judas, cheio de malignidade, cheio de sementes malignas, e que não recebe mais a boa semente divina de Deus, é Judas, é diabo, e vai ter sua condenação. Primeiro período então aí, esse desenvolvimento, a maior parte do capítulo, Judas ainda está presente. Então do 13, de 1 a 30, né? Com Judas presente, vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver a divisão dessa parte. Uma preparação e uma realização. A preparação é dos primeiros 20 versículos, aquele evento que também os outros discípulos, os outros apóstolos não escreveram, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, somente João escreveu. Portanto, nós vamos trabalhar muito bem dentro aí desse evento realizado por Jesus aí, que nós conhecemos como o lava-pés, e vamos ver o significado exato que o Senhor nos ensina aqui com essa atitude que ele teve diante dos seus apóstolos e o que isso ensina para nós. E por fim, do versículo 21 a 30, nós temos a revelação do traidor.
como Jesus mostrou para os outros quem era o traidor, e logo então o traidor Judas sai de cena e Jesus fica sozinho com os seus discípulos. Essa preparação aí, o lava-pés, né? Ela também tem uma introdução. Vamos ver a divisão. A introdução é só no primeiro versículo, é onde nós vamos ficar hoje. Diga, amor extremo. E do versículo 2 ao 20, diga, amor em prática. A palavra de Deus prega amor, mas um amor que tem que ser provado na prática. Por isso que o mesmo apóstolo João, quando escreve depois a primeira epístola, ele vai dizer, lá em 1 João, filhinhos, não amemos de palavra, só de boca, mas amemos em atos, em atitudes e em verdade. É com atos que nós provamos o amor. Amém? Jesus fez isso. Jesus nos amou e provou com atos. E o amor dele foi extremo. Então, o nosso texto de hoje, né, começando aí então esse ápice aí de toda a Escritura, esse texto importantíssimo de toda a Escritura, João de 13 a 17, vamos começar com o primeiro versículo. Já está até aqui no quadro, está na parede. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Repitam. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Aleluia. A palavra de Deus tem certos dinamismos muito interessantes. Tá? Um desses dinamismos, aliás, dois desses dinamismos, é entendermos a dinâmica histórica e a dinâmica profética. Na dinâmica histórica, esse texto estava sendo escrito referindo-se àqueles apóstolos que ali estavam, que Jesus se tornou o mais íntimo deles. Mas na dinâmica profética da Escritura, se refere a todos aqueles que verdadeiramente, na história da humanidade, verdadeiramente pertencem a Jesus. Que de verdade são pessoas de Deus. Aqueles que de verdade são pessoas de Deus, experimentam o extremo amor de Jesus. Ouviu, irmãos? Quem é de Deus vai experimentar o extremo amor de Jesus. Quem é de Deus vai experimentar o tempo todo o extremo amor de Jesus. Especialmente quando passa por dificuldades, por tribulações, no meio de tudo isso, não somos abalados porque experimentamos o amor extremo que Jesus tem por nós. Por isso o texto diz que, tendo amado a quem? Os seus. Então, a primeira frase que eu coloquei aqui embaixo, repita: tendo amado os seus. Jesus ama mais alguém do que outros? Mais a uns do que outros? Sim. Ah, peguei vocês, hein? Sabe por que vocês disseram não? Porque a cabecinha nossa é formada por uma falsa doutrina chamada humanismo. O que tem sido pregado aí hoje em dia, desde o início do século XX para cá, é um evangelho influenciado por uma filosofia chamada humanismo. Uma filosofia que entrou em todas as áreas de relacionamento, conhecimento, trabalho ou ação humana. O humanismo entrou nas escolas,
O humanismo entrou nas faculdades, entrou nas profissões, entrou nas religiões e entrou inclusive na pregação do Evangelho. Jesus, o texto traz aqui para nós um pronome possessivo. Jesus, tendo amado os seus. Os seus. Bem claro, amados? E o que fala-se aqui de Jesus vale para o Pai, vale para o Espírito Santo, porque isso aqui está se falando aqui do amor, não apenas do amor pessoal de Jesus, mas o amor pessoal do Pai, o amor pessoal do Espírito Santo e o amor de Deus. Deus ama os seus. Deus ama os seus. Bem claro, queridos? O amor de Deus generalizado, né, é para beneficiar os seus. Deus manifesta amor com toda a humanidade para que no meio dessa humanidade beneficie os que verdadeiramente são seus. Os que verdadeiramente são seus é que vão experimentar esse amor extremo de Deus. O versículo que as pessoas mais tornaram famoso no mundo inteiro foi João 3,16, não foi? Foi João 3,16. Foi o versículo que as pessoas tornaram esse versículo aí muito famoso e interpretaram esse versículo errado. Tá? Interpretaram errado. Esse versículo fala do amor generalizado de Deus. E ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repitam. Deus amou todos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse versículo se tornou muito conhecido por causa desse amor o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse amor é generalizado. Esse versículo se tornou famoso. Mas tem outro versículo que nós vamos ver aqui dentro desse texto importantíssimo que nós estamos começando hoje, em João capítulo 14, vamos ver agora, João capítulo 14, versículo 23, que o mesmo número de pessoas que conhece João 3,16 ignora completamente João 14, 23. Pergunta para um monte de gente por aí, João 3,16. Ah, sim, Deus amou o mundo de tal maneira. Tá bom, e agora João 14, 23. Não, isso eu não sei não. João 3,16 ficou famoso. Mas a chave do verdadeiro amor de Deus está no João 14, 23. Amor generalizado, de tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho Jesus. Agora vamos ver o amor particularizado, versículo 23. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Repitam agora. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Ah, muito bem. Perceberam a lógica? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus. Mas esse mundo todo amou Jesus? Esse mundo todo acreditou em Jesus? Esse mundo todo recebeu Jesus?
Esse mundo todo odiou Jesus. Esse mundo todo rejeitou Jesus. Esse mundo todo não ouve Jesus. Esse mundo todo não quer saber de Jesus. Então quem Deus vai amar de verdade? Aquele que ama Jesus e que guarda a sua palavra. Se alguém me ama, a prova que me ama é que guardará a minha palavra. E o que vai acontecer com essa pessoa? Meu Pai o amará. Mas não amou lá no 3,16? Aquele amor era generalizado, amou o mundo. Agora que está falando de cada um que verdadeiramente amou Jesus e que guardou a sua palavra. Esse meu Pai o amará, e nós, eu e o Pai e o Espírito Santo, viremos para ele e faremos nele a nossa morada. É esse aqui, são esses aqui que são chamados aqui de seus, tendo amado os seus. E por isso eu coloquei para vocês ali o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Repitam. Aleluia. Esse versículo aqui me dá grande alegria porque ele confirma aquilo que toda a Escritura diz. Ninguém engana Deus. Deus conhece todo mundo. Deus conhece o interior de todos. Deus sonda todas as mentes e todos os corações, e nessa sondagem Ele conhece os que lhe pertencem. Ele conhece os que são seus, e os que são seus Ele ama até o extremo. Aleluia. O Senhor conhece o que são seus. Segunda frase: tendo amado os seus, o quê? Que estavam no mundo. No João 17 tem vários versículos no qual Jesus vai interceder por todos os seus. E a razão de interceder é porque eles estão no mundo, eles estão passando pelo mundo, estão vivendo nesse mundo, e esse mundo inteiro jaz no maligno, no príncipe desse mundo, no pai da mentira. E porque o Senhor os ama, porque Jesus os ama, Jesus intercede para eles dessa maneira. Vamos ver aqui, ó. João 17:6. Todos os versículos ali estão no João 17. Começando do versículo 6. Jesus diz assim, sempre orando ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Vocês. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Aleluia. Todos os que são de Jesus estavam no mundo, mas eles não eram do mundo, eles eram de Deus. E Deus os deu a Jesus, o Pai os deu a Jesus, e Jesus manifestou a eles o nome do Pai. Versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Repita. É por eles
Jesus não roga pelo mundo. O que é rogar? Orar, interceder. Jesus à direita do Pai não ora por esse mundo, não ora pelas pessoas do mundo, não roga ao Pai pelo mundo, mas por aqueles que do mundo o Pai deu a Jesus. Ele ora pelos seus. Jesus ama os seus e Jesus ora só pelos seus. Está bem claro, irmãos, na palavra? Agora vamos para o 11. Jesus disse ao Pai: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Vocês. Jesus está dizendo assim: Pai, eles estão no mundo. Então ele pede duas coisas por nós que estamos no mundo: guarda-os. Guarda-os significa proteja-os. Proteja-os, Pai. Jesus está orando para que o Pai nos proteja do maligno, nos proteja dos intentos de Satanás, nos proteja dos planos de Satanás. Quem é de Deus não está desamparado. Jesus está orando e o Pai está atendendo Jesus, guardando-os e protegendo-os. E a segunda coisa que Jesus pede, como isso é importante, irmãos, e isso aqui tem muita coisa que depende de nós também, para que sejamos um, para que sejamos unidos, para que sejamos unidos nessa fé, para que sejamos unidos nessa palavra, para que não abandonemos a congregação. Nós fazemos parte de uma comunidade, de um povo que faz parte do corpo de Cristo. Quem é de Deus, quem é dos seus, entende isso. Amém? Agora, esses versículos estão juntos aí, do 14 ao 16. 14, 15 e 16. Vamos ler juntos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Aleluia. Jesus diz assim, ó: eu lhes tenho dado a tua palavra. Crentes que amam a palavra, os seus amam a palavra, tá? O Senhor conhece os que lhe pertencem, porque os que lhe pertencem amam a sua palavra. Eu vejo muito crente até aqui que não ama a palavra, que não gosta da palavra. Não são dos seus. Deixa eu dizer francamente para você. Os que são de Deus têm um sinal: amam a palavra, guardam a palavra. Jesus disse, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Crente que não gosta de palavra, ele não é de Jesus. Sou bem franco. Quem é de Jesus ama a sua palavra, e por isso é odiado pelo mundo. Por isso é odiado pelo mundo. Eu sei o tanto que o mundo me odeia, e o tanto que tem gente no mundo que me odeia, e o tanto que tem gente dentro de igrejas que me odeiam. E é só porque eu amo a palavra. Eu amo a palavra de Deus, e luto para colocá-la, por esse amor, em prática na minha vida. Por quê, então? O mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Quem é de Jesus não é do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. Quem é do mundo não é de Jesus. Quem é de Jesus não é do mundo. Quem ama o mundo não ama Jesus e não é de Jesus. Quem é de Jesus não ama o mundo e tem consciência de que está passando por esse mundo e que não vai levar nada daqui, e aproveita desse mundo o mínimo possível para a sua subsistência, porque enquanto está no mundo, ele quer viver e obedecer
a palavra do seu Senhor. Os que são de Jesus são diferentes por causa disso. Está cheio de igrejas por aí se mundanizando. Está cheio de crentes por aí se mundanizando. O apóstolo João vai escrever mais tarde, lá na 1 João, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, está passando e vai passar, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus é a nossa santificação. E o que nos santifica é a palavra de Deus. Como Jesus orou aqui, eu não coloquei ali, mas ele orou no versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Repita. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu coloquei o 18 ali, que ainda fala do mundo, em relação ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus nos enviou ao mundo. Tem outro texto que Jesus diz assim, ó, eis, está lá nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Minhas ovelhas, e eu envio vocês para o meio de lobos. Os lobos são os ímpios, os lobos estão no mundo. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas só que vocês não vão estar sozinhos, porque eu vou estar com vocês. Eu vos envio para vocês serem minhas testemunhas. Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas diante desses lobos. E aqueles que estão perdidos no mundo, que serão salvos por essa palavra, por esse testemunho que vocês darão, vocês também farão deles discípulos como vocês são. Por isso que Jesus, a última frase ali, diga, amou-os até o fim. Para essa frase eu coloquei o finalzinho de Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler juntos? Todos encontraram? Tem páginas aí virando. Mateus 28, 18 a 20. Todos encontraram? Agora vamos juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Ele disse lá no 17, 18, eu os enviei ao mundo. Para que Jesus nos enviou ao mundo? Para fazer discípulos. Como se faz discípulos? Ensinando-os toda a palavra para eles. Esse é o objetivo do nosso seminário aqui toda sexta-feira, é isso que está acontecendo. Eu quero ensinar para vocês toda a palavra, para colocar dentro da mente de vocês toda a palavra de Deus, para que vocês também transmitam essa palavra para outras pessoas. Tenham conhecimento e segurança para transmitir essa palavra para outras pessoas, como nós vimos ontem à noite aqui, quem veio pegou a mensagem de ontem à noite, pessoas que sejam fiéis e idôneas para transmitirem a outros. E enquanto estamos no mundo,
fazendo o nosso trabalho, realizando o nosso ministério de ser sal da terra e luz do mundo, Jesus está nos amando até o fim. Quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, eu vou estar com vocês, amando vocês todos os dias. Vou te amar todos os dias. Vou te amar até o fim. Vou te amar até o fim. Tem um versículo que Jesus fala lá no livro dos Provérbios. Eu não lembro agora o capítulo e o versículo, mas depois vocês procurem em casa e acham. Jesus, chamado lá no Provérbios de sabedoria, ele é a sabedoria de Deus, ele diz assim: eu amo os que me amam. Quem me procura, acha a vida. Eu amo os que me amam. Quem ele ama até o fim? Os seus, que continuam no mundo para realizar a sua obra, o seu trabalho, de fazer discípulos, de ser e fazer discípulos, de ser suas testemunhas diante dessa humanidade suja, no meio da qual nós estamos vivendo, estudando, trabalhando, aonde sabemos que somos de Deus e todos eles jazem no maligno. Eles estão nas trevas, mas nós temos a luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Enquanto vocês são o sal da terra, enquanto vocês são a luz do mundo, enquanto vocês são minhas testemunhas, eu estou orando ao Pai e vocês estão guardados do maligno. E eu estou com vocês todos os dias e vou amá-los até o fim. É tudo o que precisamos, irmãos. Jesus é tudo o que precisamos. Jesus é o nosso tesouro, é a nossa pérola. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus é tudo. Feche os seus olhos aí, como você está aí assentado agora. Contemple a face de Jesus pela fé. Nesse momento ele está nos amando até o extremo. Experimente o amor de Jesus agora. Experimente o Espírito Santo derramar esse amor na sua vida, derramar esse amor no seu coração, derramar esse amor na sua alma, derramar esse amor aí dentro de você. É desse amor que você precisa. Não tem amor de homens que se iguale a este. Não tem amor de família que se iguale a este amor. Não tem amor de amigo que se iguale a esse amor. Não há amor maior do que o amor de Jesus para conosco. Comece a agradecer a Ele. Comece a falar com Ele agora. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Não há amor maior do que o teu, Jesus. Obrigado porque, tendo amado os teus que ainda estão no mundo como nós, tu nos amas até o fim, tu nos amas até o extremo, tu continuarás nos amando até o fim, enquanto a cada dia nós trabalhamos a nossa santificação e procuramos ser, aleluia, Senhor,
como tu és filho de Deus obediente. Faz-nos como tu és, Senhor. Transforma-nos, Senhor, na tua presença, na tua glória, no teu caráter, na tua mente, nos teus sentimentos, na tua sabedoria, na tua santidade, Senhor, na tua sinceridade, na tua honestidade, na tua fidelidade. Oramos a ti, Senhor, transforma nossas vidas. Nós cantamos um cântico agora mesmo, Senhor, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Jesus, na tua perfeita imagem, na perfeita imagem do Filho de Deus, para que tu sejas o primogênito entre uma multidão de irmãos que te amaram e que por amor guardaram a tua palavra, tiveram o seu prazer na tua palavra, por isso não tiveram tempo nem de andar no conselho dos ímpios, nem de se deter no caminho dos pecadores, nem de assentar à roda dos escarnecedores, mas tiveram o seu prazer na tua palavra, que é a verdade. Nessa palavra meditaram de dia e de noite, e por isso o Senhor faz de nós como árvores plantadas junto à corrente da água, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca